amigos e irmãos, 23º dia do nosso desafio 3x3, Lucas 22 a 24. Vamos lá? Mais uma vez, né? Os momentos finais aqui da vida do nosso Senhor. O capítulo 22 começa, né, com o pacto da traição e o plano para tirar a vida de Jesus e a preparação da última Páscoa, né, da Páscoa, né, na realidade da ceia. E isso aconteceu na quinta-feira, né, à tarde, e a Páscoa aí acontece à noite. Jesus, ele nesse momento, nessa ocasião, ele institui a Páscoa. Ele dá muitas instruções aqui, né, do maior ser como o menor, e ele, dentre as diversas instruções, ele dá algo que Lucas relata apenas, né, a questão das duas espadas, versículo 35 em diante, que Jesus fala assim: olha, quando eu vos mandei sem bolsa e sem alforge, nada vos faltou. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e quem não tem a espada, venda a sua capa e compre uma. O que quer dizer isso? É uma autorização para nós aí, agora mudarmos tudo que Jesus falou, e agora Jesus parece que desfala, né? Quando ele manda aqueles discípulos ali sem bolsa, sem recursos materiais nenhum. O que é isso? Até aquele momento, os discípulos tinham experimentado a provisão sobrenatural de Deus. Eles não levavam nada, só a roupa do corpo, iam por Israel anunciando a palavra de Deus. Daquele momento em diante, agora não, os discípulos teriam que usar os recursos normais para se sustentar. É isso que está querendo dizer o ensino, basicamente é esse. Eles não entenderam nada, né? Acharam que Jesus estava falando de espada, que tinha que comprar espada, e não é isso. Vamos tomar cuidado, né? Pedro, né? Alguns discípulos apresentaram 2 espadas aqui, Jesus fala basta, né? Quer dizer, vocês não entenderam nada. Logo em seguida, quando Jesus é preso, Pedro vai e ataca com a espada um soldado, e Jesus fala: não é assim, aqueles que atacam pela espada morrem. Então não é uma coisa literal, temos que comprar armamento, temos que comprar espada, vamos agora viver esse mundo como se não houvesse amanhã. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: que agora, a partir de agora, daquele momento, os discípulos, ao andarem e anunciarem o reino de Deus, o fariam com os recursos naturais, ou seja, na sua vida cotidiana. Aqueles que eram soldados com as suas espadas, a espada, né, a arma era uma arma de defesa, né, mais até do que de ataque. Não é uma proibição o porte de armas, não é isso, tá? É porque gera muita confusão isso mesmo. Também ali a bolsa, o alforje, são meios normais de se sustentar e de levar essa vida. Então, a partir desse momento, nós usamos esses meios para anunciar o reino de Deus. Em seguida, Jesus vai ao Getsêmani, é preso. Pedro, mais uma vez, nega Jesus. Ele vai até o Sinédrio, né? E ele afirma aí, né, a sua divindade. Capítulo 23, Jesus é julgado, né, perante Pilatos e também perante Herodes. Interessante que só Lucas narra essa ida de Jesus a Herodes. E como Herodes e Pilatos se reconciliaram, né, através do julgamento de Cristo. Ou seja, Cristo, ele veio para dividir, né, entre os justos e os injustos. Contra Cristo, até os injustos que estavam brigados, eles fazem aliança de novo. Nós vimos, né, no Evangelho de Mateus e de Marcos, os herodianos e os fariseus se juntaram contra Cristo, né? Eram um grupo, facções opostas, né, políticas opostas, os herodianos a favor de Roma, os fariseus contra Roma. Aqui agora Pilatos e Herodes estavam brigados, e nessa ocasião eles fazem as pazes, ou seja, contra Cristo todos se unem, né? Depois Jesus volta a Pilatos e é condenado à morte por ele. Aí ele vai e é crucificado. Ele é levado ao Calvário, os malfeitores zombam, ele morre, é sepultado. E o capítulo 24 vai narrar a ressurreição de Jesus. Lucas e João trazem bastante detalhes, né, sobre esse momento. E alguns pontos chamam a atenção, né? A questão de por que buscais os mortos entre os mortos o que vive, né? Jesus não é mais morto, né, irmãos? Ele está vivo. Depois os 2 discípulos indo ao caminho de Emaús, indo embora de Jerusalém, e depois Jesus aparece a ele e expõe nas escrituras
tudo que estava profetizado, né? Nós não sabemos o que Cristo expôs, mas provavelmente Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias. Lá no Salmo de número 22 também fala do sofrimento do Messias. Lá em Zacarias fala que o Messias seria traído, seria morto, seria transpassado. Então isso tudo já estava revelado, né? O próprio sistema de sacrifícios do Velho Testamento, que as ovelhas, o cordeiro simbolizava uma morte para redimir o pecado. Lá em Abraão, quando Abraão sacrifica Isaac, né? E depois o recobra de novo, né? Simbolizando a ressurreição. Tudo isso falando de uma sombra de algo que aconteceria posteriormente, que até aquele momento eles estavam de olhos vedados. E por fim, ele aparece a todos os discípulos, e em um versículo 36 do capítulo 24 fala assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu e lhes disse: paz seja convosco. Irmãos, como eles precisavam de paz, né? Como eles precisavam. Com certeza estavam agitados, desesperançados, já desesperados pela morte do seu mestre, aqueles que eles criam verdadeiramente que libertaria Israel. Eles ainda não tinham entendido a necessidade de morte do Messias. Primeira coisa que Cristo dá a eles: paz, né? Isso é também conosco, né? Quando nós estamos já desesperançados, sem ter o que fazer. Primeira coisa que Cristo nos dá, a sua paz. Amém? Você já tem a paz de Cristo na sua vida, né? Se não, ainda é tempo, né? Ainda dá tempo. E Jesus explica, né, a sua missão, e assim terminou o Evangelho de Lucas. Lembrando, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é uma unidade que deve ser lida, né? Nós vamos agora passar o Evangelho de João, depois Atos. Mas quando nós voltarmos em Atos, nós vamos falar, porque o Evangelho de Atos ele vai pegar os acontecimentos deste momento em diante. Então agora já é o início da igreja, como que os discípulos fizeram depois que Jesus foi levado aos céus. Amém? Então vamos no Evangelho de João, depois retornaremos no livro de Atos, continuando, porque Atos também foi escrito pelo mesmo autor, que é Lucas, endereçado de novo, aquele homem chamado Teófilo. Que Deus te abençoe e uma ótima leitura.